Glória a Deus, estamos então hoje com mais uma mensagem da série Maturidade. Essa série realmente uma série poderosa e ela tem me transformado de domingo a domingo. Eu acho que cada mensagem Deus vem colocado algo novo na minha vida. Eu tenho certeza que na vida de vocês também. E a minha oração é que hoje não seja diferente, que o Espírito Santo ele possa estar ministrando cada um de nós aqui, que como tem feito já durante essa série. E o título da mensagem de hoje é Maturidade para ser podado. Olha só que interessante. Então, no decorrer dessa série, dessa mensagem, eu quero trazer um pouco do meu testemunho pessoal, um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida, esse processo realmente de poda, de lapidação, né, que a gente costuma a falar, um processo que realmente Deus deve fazer na nossa vida. Se a gente quer gerar frutos, né, é necessário a gente passar por esse processo. Vou estar falando também de diversas vezes onde eu resisti a esse processo de poda, resisti muitas vezes a ser podado por Deus e como que isso influenciou diretamente no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento familiar, na minha vida profissional. Então a poda ela é realmente necessário para a gente caminhar com Deus. Semana passada eu tive a oportunidade então de participar do Negócio Avivado, e ali eu falei um pouco sobre a minha vida profissional. Só que a nossa vida profissional ela é ligada diretamente à nossa vida ministerial. Então, nessa oportunidade, eu consegui dar muita ênfase na minha vida profissional. E hoje eu quero falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida ministerial. Então, como texto base para a mensagem de hoje, está lá em João, capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Esse texto ele é muito bacana e muito interessante porque eu consigo vislumbrar ele e ver ele na prática. Porque no pátio da minha casa eu tenho lá uma videira plantada. E quando eu plantei essa videira, esse parreiral de uva, o mesmo erro de manhã, é só o inimigo ele quer me envergonhar, não adianta. Esse parreiral de uva, então, a ideia era que ele frutificasse. E passou o tempo, então, eu vi esse processo. Plantei lá os ramos, eles nasceram, deu uma estrutura bem bonita lá, bastante parreiras, flores, frutos. O primeiro ano, então, foi algo fantástico. O segundo ano, já era necessário a gente fazer a poda, no tempo certo. Mas, devido à correria do dia a dia, talvez devido à falta de conhecimento, ou não entender o momento certo para a poda, eu não podei. E o que aconteceu, então, com essa parreira? Ela acabou com o tempo secando e hoje está lá morta, totalmente seca. A parreira em si, ela não foi criada para dar sombra. Ela foi criada para dar frutos, para frutificar. Eu não tinha uma parreira de uva lá para sentar lá no fim da tarde e tomar chimarrão, não. A ideia dessa parreira é que eu fosse lá comer as frutas dela. Mas como ela não passou, então, por esse momento de poda para que gerasse mais frutos, ela acabou secando e morrendo. E assim, irmãos, também é na nossa vida. No nosso ministério, na nossa caminhada com Cristo, é necessário que a gente passe por esse processo também. É necessário que a gente cresça, a gente amadureça e a gente gere frutos. Da mesma forma, da videira, o tempo de poda dela é o tempo onde ela entra no período de dormência, onde ela não está produzindo mais frutos, onde ela está sem folhas. É o momento crucial, ideal para você ir lá cortar aqueles ramos, para que na próxima frutificação ela venha com mais força ainda, que ela gere mais frutos ainda. Então, na nossa caminhada com Cristo também, no momento então que a gente entra na nossa dormência espiritual, ou quando a gente quase entra na parte de apostasia, que a gente vê muito disso, abandono da fé, a gente precisa ser podado, para que a gente não seja cortado e lançado ao fogo. É necessário a poda muitas vezes para nos resgatar, para salvar a nossa vida e para que a gente gere realmente fruto. Então, o significado principal desse texto é mostrar a nossa dependência em Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Ele é a nossa videira e nós somos os ramos, que estamos conectados, então, a essa videira. E a nossa função ali é gerar frutos.
e cada vez gerar mais frutos. E para a gente conseguir gerar isso, é necessário que sejamos eventualmente podados. A gente vai caminhar com os nossos líderes, vai dizer, opa, César, essa área da tua vida aqui, está na hora de tu abandonar isso aqui, você precisa ser podado nessa parte ministerial, você precisa ser podado. Isso é um processo. Da mesma forma, a gente vai olhar para nós, vai ver que vícios que a gente tinha antes, é necessário a gente abandonar para avançar na caminhada com Cristo. Esse texto também a gente pode ver que no contexto histórico, essa passagem ela foi na mesma noite em que Jesus ele foi traído. Então significa que esse texto foi a última oportunidade que Jesus teve de advertir os seus discípulos, de falar para eles a importância e a diferença de um ramo frutífero para um ramo infrutífero. E que tal diferença está ligada diretamente em permanecer ou não na presença de Deus. Então é interessante que na nossa caminhada com Cristo a gente vai ver que o mundo ele nos oferece várias oportunidades para que a gente se desconecte dessa presença. A gente vê lá, rolando o Facebook, lá como ficar rico de um dia para a noite. Como ganhar dinheiro fácil, não é? E muitas vezes é bem na hora do nosso momento de devocional, bem na hora do nosso momento de buscar a Deus, a gente se desconecta, a gente se desconcentra. E com o passar do tempo, se a gente não se desconectar desse mundo, a gente acaba então se desconectando de Cristo. A Bíblia fala ali que o ramo que não dá fruto é aquele que não permanece em Deus. E o infrutífero é cortado e lançado fora. A videira que eu tenho lá em casa não tem mais como resgatar ela. A única coisa que eu posso fazer é cortar ela em pedacinho e usar para um churrasco. Não tem outra coisa para fazer. Não consigo utilizar ela para sombra, não consigo esperar que ela vá ressuscitar lá e me gerar fruto. A menos que Deus, com a sua misericórdia, faça um milagre lá e ela venha brotar novamente. A gente pode ver também um outro ponto nesse texto, é que Jesus ele é a verdadeira videira. Ele utilizou então essa figura de videira devido à sua grande simbologia. Se a gente for ver lá no Antigo Testamento, Israel, por diversas vezes, ele era representado por essa videira. Em um dado período da história, a gente vai ver que nas moedas lá era estampado uma videira. Contexto esse, então, que foi muito fácil os discípulos entenderem aquilo que Jesus estava falando. Eu sou a verdadeira videira. E no nosso contexto atual, a gente também pode ver isso aí. Olha quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem deixado a verdadeira videira por as nossas ambições pessoais. A gente tem trocado a verdadeira videira muitas vezes pela nossa vida profissional, pelo nosso dinheiro, pela nossa vida ministerial, e esquecemos que Cristo, ele é a verdadeira videira. Eu, num dado momento da minha caminhada, sem ao menos perceber, eu estava focando mais na minha vida profissional. Estava focando muito mais em ganhar dinheiro do que na palavra de Deus, daquilo que Deus me chamou, cuidar pessoas, de fazer o reino avançar. Eu, por muitas vezes, estava me desconectando da videira sem perceber. E quantos de nós, muitas vezes, estamos nessa caminhada? Estamos cegos para aquilo que Deus quer nos revelar. Então, vocês podem anotar na guia de vocês o nosso ponto 1. Uma semente chamada Reino de Deus. Independente do solo, toda semente plantada é a mensagem de Deus anunciada. Esse texto a gente consegue ver na parábola do semeador. A gente vê o semeador lançando diversas sementes, sem ver o solo, mas em um dado momento ele pega um solo fértil, onde essa semente ela frutifica. Então, independente do solo, a gente precisa lançar essa semente. Então, quando nós se convertemos, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a gente passa basicamente por 3 processos. O primeiro processo é o processo da germinação, onde a semente entra no nosso ser e começa a brotar. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e permite que o Espírito Santo faça algo na nossa vida, que a gente permite ser moldado pelo Espírito Santo, processo de germinação. Depois disso, a gente avança então para o processo de crescimento, quando amadurecemos então na nossa caminhada cristã, e nessa etapa a gente começa então a apresentar os nossos primeiros frutos. A gente começa então abandonando aqueles velhos hábitos, começa então abandonando aqueles pecados de estimação, começa afirmando as nossas raízes na congregação e igreja,
começa então a buscar a palavra de Deus, querer entender mais da palavra de Deus. Então esse é o processo onde a gente quer crescer em intimidade com Cristo. Processo esse onde a gente entende que para a nossa vida é necessário a gente aprender ainda mais de Deus. Partindo daí, então, a gente entra no terceiro processo, que é o processo de frutificação. Processo este, então, que a gente decide se tornar parecido com Cristo. É processo esse onde a gente realmente começa a apresentar os nossos primeiros frutos, onde a gente vê pessoas sendo convertidas pelo Evangelho, onde a gente consegue ter a aptidão de disciplinar pessoas, onde a gente consegue discipular pessoas, cuidar de outras pessoas, onde a gente consegue testemunhar com autoridade aquilo que Cristo fez na nossa vida. A mudança que Ele está fazendo dentro de nós para que outras pessoas sejam mudadas também, sejam transformadas também. Ali a gente consegue, então, entender a responsabilidade com o reino de Deus, a responsabilidade que a gente tem que ter com a igreja local, a construção do nosso caráter. E isso é muito interessante na nossa caminhada cristã, porque eu e você, a gente precisa frutificar. Eu aposto que muitos de nós que estamos aqui hoje, foi uma semente lançada lá no passado. Por exemplo, na minha caminhada com Cristo, eu me converti e estou aqui hoje porque existiu um jovem apaixonado por Deus que ministrou algo na minha vida. Foi de uma maneira bem doida, bem atípica, né, que no meio de uma sala de aula ele disse: professor, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Professor, Deus tem algo para você. Na época eu era professor. E era muito interessante que eu não sabia contornar aquela situação. Mas foi algo que dentro de mim gerou a curiosidade de conhecer mais de Deus. A curiosidade de entender por que aquele menino tão jovem era apaixonado pelas coisas de Deus. Curiosidade para conhecer um pouco mais do sobrenatural de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aqui é terreno, é passageiro, Deus tem algo além daqui. Mas é necessário que a gente se coloque nessa posição de ver o reino de Deus avançar. De ver o reino de Deus crescer dentro de nós. E eu tive esse entendimento de reino de Deus quando eu li duas parábolas de Jesus. Duas parábolas que se completam. Ambas estão lá em Mateus, capítulo 13. Uma delas, Jesus fala que o reino do céu, ou o reino de Deus, ele é como uma semente de mostarda que um homem pega essa semente, joga no campo, e essa semente ela vira uma enorme árvore onde os pássaros enxergam ela e querem repousar e fazer o seu ninho. A outra parábola, Jesus fala que o reino dos céus, ele é como um fermento que uma mulher coloca no pão em 3 medidas e esse pão cresce. O reino de Deus, ele é aquele grão de mostarda que cresce como uma árvore, é algo que precisa ser externado. O reino de Deus, ele precisa ser visto. As pessoas precisam entender que dentro de você existe o reino de Deus. As pessoas precisam entender que dentro de nós há algo diferente, há o Espírito Santo. O reino de Deus é algo que precisa ser externado para outras pessoas. O reino de Deus é algo que as pessoas precisam olhar e ter curiosidade de conhecer. Por que o irmão lá está tão feliz? O que está acontecendo? A empresa cheia de problema, e por que o irmão ainda tem essa felicidade? O reino de Deus é como um fermento que uma mulher coloca num pão e algo extraordinário acontece. O fermento geralmente é colocado numa proporção de 50:1, por exemplo, mas sem o fermento o pão não cresce. O reino de Deus é quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida e começa a fazer algo grandioso, de dentro para fora. O reino de Deus é isso aí. O reino de Deus é quando dentro de nós há algo novo, há algo que está mudando, há algo que precisa ser mudado. A gente precisa externar o reino de Deus aonde a gente estiver. Esse reino de Deus a gente precisa buscar. O ponto 2, confie no processo, Deus ele está no controle. Se você não está na sua melhor condição, dê o seu melhor na condição em que você está. Muitas vezes a gente tenta forçar as coisas para que elas deem certo. A gente tenta fazer as coisas com a força do nosso braço e a gente muitas vezes esquece que Deus ele está no controle. Podemos fazer o maior esforço possível, mas se não for a vontade de Deus, aquilo não dará certo. Deus é aquele que comanda o início, o meio e o fim das coisas. E nós basta aceitar e viver esse processo. Para nós basta buscar a presença de Deus, aceitar que Deus está no controle de tudo. O processo de Deus é algo que pode levar um certo tempo, e esse tempo para nós pode ser
algo muito longo, muitas vezes algo muito curto. Diversas vezes esquecemos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os tempos das coisas. É interessante que na Bíblia diz que para o Senhor o dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu, em um dado momento da minha caminhada, quando eu me converti, esse menino que se tornou meu discipulador na época, ele me falou: César, você vai ser pastor antes de ser engenheiro. Cleito, eu acho que já tinha estudado 1 ano de engenharia elétrica. E eu falei para ele: cara, isso é impossível porque eu nem tenho tempo para estudar pastoreio, para buscar as coisas de Deus. Eu recém estava começando na minha caminhada cristã. Mas ele largou essa pérola na minha vida. E eu, simplesmente, sem entender, eu recebi aquilo. Passou o tempo, veio a pandemia e eu não consegui mais pagar a engenharia. Não consegui mais pagar a faculdade e nesse período eu me dediquei para as coisas de Deus. Me dediquei para as coisas do reino e eu acabei então sendo ungido a pastor antes de ser ungido a engenheiro. Hoje eu não sou engenheiro ainda. Eu acredito que está no processo, está no controle de Deus. Mas em conversa com o pastor diversas vezes, o pastor sempre me cobrava: César, você é um engenheiro pastor ou um pastor engenheiro? Para mim aquilo não tinha diferença nenhuma. Mas com o tempo, com o processo, eu fui ver que é algo muito diferente. E se vocês forem ver no decorrer da minha história, eu participei dessa igreja e em um dado momento eu acabei me desviando de lá. Acabei saindo da igreja por algumas atitudes minhas imaturas de não querer ou não ser maduro para que Deus estava preparando para mim, eu acabei me desviando. E eu fiquei em um período de mais ou menos 2 anos afastado de igreja, sem querer visitar a igreja, frustrado muitas vezes por ninguém ter me procurado. Ivan, algo era muito interessante porque na época eu tinha um discipulador, ele cuidava de mim na igreja. Eu fiquei 2 anos afastado da igreja e ele nunca me procurou. E dentro de mim eu gerei um egoísmo, uma amargura, mas eu nunca questionei ele também. E o mais legal é que sempre eu passava na frente da casa dele, a gente se cumprimentava, mas nunca partiu de ninguém aquele convite: ô César, sentimos a tua falta na igreja, sentimos que você pertence lá. Não aconteceu isso. Passou um tempo então, o irmão Johnny, lá da igreja de Condor, ele conheceu a Igreja Viva e no primeiro momento ele se lembrou de mim: eu preciso levar o César de volta para a igreja. E ele investiu na minha vida para trazer de volta. E o primeiro dia que eu vim para a igreja, Deus ele começou a me ministrar tudo de novo. Aquilo que eu tinha vivido anos atrás. Aquilo que era projeto de Deus para a minha vida, os sonhos que Deus tinha para mim. E eu lembro que o primeiro dia que eu saí de casa para voltar para a igreja, para dar aquele primeiro passo, foi algo muito difícil para mim. Eu me lembro que eu chorava dirigindo o carro porque eu me lembrava de tanta coisa que eu perdi. Tanta coisa que eu deixei de lado, muitas vezes pelo meu egoísmo de não dar o braço a torcer e voltar atrás. E eu lembro que a mensagem, a primeira que eu ouvi lá, parecia que o pastor conhecia a minha vida. Parecia que era para mim, eu precisava estar naquele momento lá e foi algo que eu senti a presença de Deus muito forte naquele ambiente. Foi algo que despertou de mim de novo a vontade de buscar a Deus e abandonar tudo aquilo que tinha me afastado de Deus. Eu lembro também que nesse processo de ir na igreja, o Espírito Santo falava muito forte comigo para mim tirar aquela amargura do meu coração e verificar com o meu discipulador o que tinha acontecido. E eu lembro então que eu dei o meu primeiro passo, cheguei na casa desse menino da igreja e perguntei: cara, por que você nunca me procurou? Por que você nunca me chamou para a igreja novamente? E a resposta foi uma resposta que eu não imaginava. Ele falou: César, a gente como igreja te ama muito. A gente como igreja, a gente pôde ensinar tudo que a gente precisava, mas no momento em que você saiu do nosso meio, outras pessoas vieram. Vieram bebês espirituais, pessoas que a gente precisava cuidar, que a gente precisava alimentar novamente. E eu entendi que você já tinha recebido o que eu podia dar. Então eu entendi que você já podia caminhar com as suas próprias pernas. E foi ali então que eu entendi que eu precisava pedir perdão pela amargura que eu tinha guardado no meu coração. E ali então eu consegui me reconciliar com o irmão, onde ele me abençoou então
pela saída ali e me envolver nesse novo ministério. Foi algo que em mim estava gerando uma amargura tão grande em que eu comecei a questionar as coisas de Deus. Quando eu entro na Igreja Viva, então, eu vivi um processo muito, muito bacana, muito legal. Muitas coisas Deus fez na minha vida, operou na minha vida. Muitos ministérios aqui em Panambi participei, de casais, da liderança. Fui para Sabaçu, coisas grandiosas aconteceu lá, Felipe. Eu vi pessoas serem realmente transformadas, pessoas se converterem, pessoas serem curadas. Vi os irmãos em conseguir enxergar Jesus Cristo na igreja. Algo fantástico, Deus usou, Deus moveu. Só que, nesse dado momento, eu comecei a focar mais na minha vida profissional. Nesse dado momento, eu acabei sendo mais engenheiro do que pastor. Nesse momento, eu comecei a viajar bastante, comecei a prosperar financeiramente, a um ponto em que eu não conseguia atender as coisas de Deus. Foi algo muito complicado porque eu estava sempre em viagem. Era muito difícil porque eu via a Amanda grávida por foto. Eu via a minha sogra passando por um processo do câncer, eu estava lá em São Paulo. No momento em que minha esposa precisava mais do meu apoio, do meu abraço, eu estava fora do propósito. Só que eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia ver isso. E Deus ele foi trabalhando então na minha vida ao ponto em que eu entendo que o meu lugar ele não é ser engenheiro, pastor. O meu lugar é ser um pastor engenheiro. O meu lugar é realmente cuidar de pessoas. O meu lugar realmente é viver esse processo de poda. E o processo de poda é algo que não é fácil. Eu pude testemunhar um pouco o negócio avivado, coisas na minha vida que eu tive que abandonar. E quando eu olho para trás, eu lembro de Pedro, discípulo de Jesus, como que Jesus chamou ele. Foi muito interessante que Pedro, ele teve a sua maior pescaria da história. Pescou muito peixe, ou talvez seria o sustento para um ano. E Jesus diz, Pedro, é hora de você largar as suas redes e me seguir. O processo de poda com Deus é mais ou menos isso. É fácil quando Deus pede para você largar as suas redes quando você não tem redes. Mas no momento em que você tem redes, como é que você vive o processo da poda de Deus? Eu lembro que nesse processo em que eu estava vivendo muita coisa, Deus começou a ministrar no meu coração. Eu sabia que era essencial eu largar e abandonar muitas áreas da minha vida. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. Como que eu procederia a isso. Eu tinha muitos planos como empreendedor, mas um texto que sempre vinha à minha mente era Provérbios 16:1. O coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente precisa viver a vontade de Deus, por mais que muitas vezes doa, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não muitas vezes para mim, mas para Deus. Eu preciso estar dentro desse propósito. Ponto 3. A linha de chegada é o reino dos céus. Sua vida é uma semente que vai frutificar no céu. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu entendi isso muito forte no meu coração, porque Deus, ele depositou em cada um de nós uma missão e uma função dentro do reino de Deus. Eu, quando vejo essa mensagem é forte, mas é para mim. É algo que Deus foi falando na minha história. Algo que Deus foi falando para mim, porque eu sei a minha missão no reino de Deus. Eu sei o que Deus lá atrás plantou na minha vida, eu sei quais são os planos de Deus que Ele tem para mim. Só que em um dado momento eu abandonei tudo isso. Mas a Bíblia fala que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Chegará um tempo na nossa vida em que Deus ele vai querer que a gente apresente os nossos resultados como cristão. Assim como uma empresa. Nada adianta a gente ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou. E era algo que eu comecei a viver na minha vida. A seara ela é muito grande. E Deus muitas vezes tem dado várias ferramentas para cada um de nós e a gente não tem usado elas. Irmãos, eu nesse processo de viagem, nesse processo de empreender, eu aprendi muitas coisas.
aprendi como ganhar dinheiro no mercado financeiro, aprendi como ganhar dinheiro no mercado de milhas, aprendi como gerar passagens aéreas, mas do que adianta todo esse conhecimento se eu fui chamado para ganhar vidas? Do que adianta todo esse conhecimento se os frutos que Deus quer que eu apresente lá em cima são vidas, não quantas passagens aéreas eu emiti ou quanto é meu saldo na conta bancária? Qual que é o chamado que Deus tem depositado para você? O que Deus quer que você viva? Chegou um ponto na minha vida que eu cheguei em crise porque eu vivi muitas coisas com Deus, muitos testemunhos, muitas coisas eu vi, Felipe, e só que eu não estava vivendo algo novo. E quem vive de passado é museu. A gente precisa gerar algo novo no reino de Deus, a gente precisa fazer algo para que o reino avance. E uma frase que me chamou muito a atenção nessa caminhada é: se olharmos para o reino de Deus apenas almejando a vida após a morte, estamos desprezando o sopro vivente colocado em nós. Deus, Ele colocou uma missão e um projeto para cada vida aqui. Ele quer que algo a gente faça, algo que a gente gere. Eu lembro o tempo que eu fiquei afastado da igreja, afastado do reino de Deus, e quando eu voltei, eu chorei muito por tanto tempo perdido. Por tantas áreas da minha vida em que Deus ele podia ter me usado. O reino de Deus ele começa aqui. Quando essa semente ela começa a gerar frutos em nós e através de nós. O reino de Deus é quando entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Qual é os frutos que Deus quer que a gente gere? O reino de Deus ele é baseado na obediência. A gente precisa obedecer, por mais que seja difícil muitas vezes viver a vontade de Deus. Eu lembro que eu ganhei bastante dinheiro nessa caminhada, mas perdi bastante dinheiro. Eu lembro que tinha uma fase não tão longa, né, que estava estragando muito os meus carros, mas demais, assim. Meu carro parava só na oficina e muitas vezes eu penso que a minha função, acho que tinha que ser, se eu abrisse uma oficina mecânica, acho que eu tinha gerado mais rendimento do que na função que eu estou. E um irmão falou algo lá atrás que eu entendo hoje. César, você já parou para pensar que talvez esses carros que está representando não é teu ministério, que está estragando, você remenda eles, estraga de novo, remenda, estraga de novo? Na época eu não dei muita bola para isso. Na época eu pensei numa frase que eu via lá na faculdade, Lady Murphy. Tudo coopera no pior momento possível, ou todas as coisas vão dar errado no pior momento possível. E eu me abracei naquilo. Não sei se vocês já viveram isso. Começou a estragar uma coisa aqui, parece que já vem outro problema ali. E eu disse, não, deve ser isso aí. Mas quando a gente vê para o reino de Deus, a gente vive Romanos 8:28. Que as coisas, elas até fugiu agora o texto, Romanos 8:28, para cá aqui, para não passar vergonha aqui. Tá. Sabia de cabeça, mas agora o inimigo está tentando me envergonhar aqui. Romanos 8:28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Deus ele tem um plano para cada um de nós. Deus ele tem uma vontade para cada um de nós. E muitas vezes, para a gente viver essa vontade de Deus, a gente precisa trabalhar na renúncia de muitas áreas da nossa vida. A gente precisa renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. Eu lembro que quando eu estava na minha última viagem, lá em Natal, eu frequentei uma igreja onde Deus falou muito forte comigo. Nesse processo de abandonar as coisas de Deus e voltar a ser CLT, que nem eu falei com o pastor, eu pedi, Deus, eu estou disposto a abandonar tudo, mas eu preciso ter uma fé prudente, eu preciso que uma porta se abra. E uma porta se abriu. Só que conversando com o pastor, não era a vontade de Deus aquela porta. E eu orei a Deus, Deus, eu preciso que abra algo da sua vontade. E abriu então essa porta na minha vida de fazer a vontade de Deus. Hoje eu trabalho como CLT na empresa Sol Green, porque foi a vontade de Deus lá. E quando eu entendi isso, Deus ele me falou um texto muito bacana, que está logo depois das multiplicações dos pães e peixes,
onde Jesus ele multiplica os pães, os peixes, e o povo vê aquele milagre e começam a querer levar Jesus como rei imediatamente. E Jesus então ele volta para Cafarnaum, começa a orar ao Pai, os discípulos procuram ele e Jesus fala para eles: vocês não entenderam nada do milagre. Não era isso que eu tinha planejado para vocês. Não era sobre a multiplicação do pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão para vocês. Muitas vezes a gente se pega no pão, na força do braço, naquilo que a gente pode fazer. Mas Deus ele quer que a gente viva a vontade dele. É muito fácil, muitas vezes, a gente viver na nossa zona de conforto, viver aquilo que a gente está acostumado. Mas quantos de nós estamos dispostos a viver na dependência de Deus? Viver aquilo que Deus tem projetado para cada um de nós. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: nada volta, mas pela graça de Deus, algumas coisas recomeçam. Hoje, pela graça de Deus, eu estou começando a recomeçar a minha vida ministerial. Pela graça de Deus, eu entendo que a minha vida ela só tem propósito aqui. De nada adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu lembro que quando eu voltei, olhei lá para minha casa, para aquela parreira, sem frutos, sem vidas, e naquele mesmo momento Deus ele ministrou no meu coração que aquela era a minha vida. Era o caminho que a minha vida ele estava trilhando se eu não tomasse uma postura de viver a obediência de Deus. Se eu não tomasse uma postura de viver aquilo que Deus tinha projetado para a minha vida. Irmãos, eu posso falar para vocês que ser podado não é algo fácil. Mas eu posso dizer também que ser podado é mais fácil do que ser cortado e lançado ao fogo. Pastor?